Olá, eu sou o mestre Alec Hoffer, líder do Templo Sofiano Filhos do Sol. Você está no canal Shintoísmo Cristão. Espero que você esteja gostando das mensagens, espero que você atenda o nosso convite, venha nos conhecer, venha nos visitar. Vou deixar mais uma vez o nosso endereço de e-mail, se você quiser falar comigo. É novoeon52@gmail.com. Novo AEON52@gmail.com. Ou você pode entrar em contato com o administrador do canal. Lembrando, quando você terminar de ver o vídeo, ou agora, curta o vídeo e se inscreva no canal, que você vai ser avisado, né? Se inscrevendo, você é avisado de quando vídeos novos entrarem no ar. Ok? Vou falar de um assunto hoje que é tão ou mais polêmico do que mamilos. Eu vou falar sobre a serpente do paraíso. De certa forma, permanecemos em contradições da Bíblia, mas não é exatamente uma contradição. Vou falar da serpente do paraíso. A tradição cristã diz que a serpente é o demônio, que é o diabo. E principalmente porque a serpente aparece no livro do Apocalipse, no capítulo 12, aparece um grande dragão, e esse dragão é chamado de Diabo e Satanás. A grande serpente, que é o diabo e Satanás. Agora, no meu assunto não é o Apocalipse hoje, mas é interessante que você observe que as escolas de interpretação do Apocalipse cometem erros ridículos com relação ao livro. Eu vou explicar alguns para você entender porque que esse texto não pode nos dizer de fato quem é a serpente do paraíso, a antiga serpente. Primeiro não pode, porque a primeira interpretação equivocada que é feita do Apocalipse é uma interpretação linear, ou seja, como se o capítulo 1 e até o capítulo 22 a gente visse uma história que tem um começo, um meio e um final, e que ela vai seguindo numa linha reta linear. Não é assim, o Apocalipse é como um caleidoscópio, aquelas imagens estão misturadas, elas estão acontecendo simultaneamente, elas não são lineares, elas não estão contando uma história que tem objetivamente um começo, meio e um final. Primeiro erro. O tempo divino que o Apocalipse trata é trazido para o tempo humano. Isso é coisa de embromólogo, né? Ele traz para o nosso tempo mortal. Segundo grande erro com relação ao estudo do livro do Apocalipse, eles literalizam as figuras do Apocalipse. Por exemplo, o tal dragão, que se diz ser a serpente e o diabo, antes que ele apareça é dito, e viu-se um grande sinal no céu. Um sinal é algo que aponta alguma coisa. Por exemplo, você está dirigindo. Aí o sinal, o semáforo, muda de vermelho, você está lá parado, né? Ele muda para verde. Você interpreta o sinal verde, você aprendeu que o sinal verde é que você pode avançar, né? E que o sinal vermelho você deve parar. Se você obedece, eu não sei, mas é isso que simboliza, é isso que sinaliza. Então esse dragão vermelho, que não é nem vermelho, né? Literalmente ele seria o dragão cor de fogo, né? Ele é um sinal que aparece no céu, ou seja, esse dragão não é literal, ele simboliza algo, ele indica algo, ele mostra algo, e nem mesmo o céu é literal. O Apocalipse é um livro de figuras, de símbolos. Quando você vê, aparece uma mulher, no capítulo 17, vestida de vermelho, diz que ela é a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Esse nome, Babilônia, a grande mãe das prostituições e abominações da terra, diz que ele está escrito na testa da mulher e antes disso está escrito mistério. Ou seja, esse mistério precisa ser desvendado, esse mistério precisa ser compreendido, esse mistério é um mistério que só é profundamente entendido por meio de iniciação, porque essa palavra mistério vem dos cultos iniciáticos, tanto do Império Romano, por exemplo, o culto a Mitra, como os cultos gregos, os mistérios de Eleusis, o culto a Ísis, né, o culto egípcio. Então esse mistério significa que essa mulher não é Jerusalém, ou não é Babilônia, não é a Igreja Católica, não é Roma, é um mistério. Então, literalizar ou mesmo
interpretar de modo equivocado, literal, os sinais do Apocalipse é o segundo grande erro das escolas de estudo do Apocalipse, que tem várias, né? Você não pense que existe apenas uma forma de ler o Apocalipse. Os embriomólogos desenvolveram várias. Por isso que ninguém concorda, né, acerca disso. Outra coisa, outro grande erro ao ler o Apocalipse é a imposição doutrinária. Ou seja, uma pessoa impõe ao texto coisas que ele não disse e que são doutrinas elaboradas muito tempo depois do texto. Por exemplo, ontem mesmo eu vi um debate na televisão entre dois pastores discutindo o tal do arrebatamento. O arrebatamento seria a volta de Jesus e os crentes indo para o céu. Aí eles estavam discutindo se a batalha entre Dragão e Miguel, no capítulo 12 do Apocalipse, tem a ver com se ali a igreja já foi arrebatada, se não foi arrebatada. Quem está vendo arrebatamento no Apocalipse? O arrebatamento nem é uma doutrina antiga da igreja, ela é bem recente, faz parte do... Ela está inserida no movimento evangelical, que é um movimento nascido aí em resposta, aliás, um movimento fundamentalista que nasce em resposta ao liberalismo teológico, que tem raízes na Alemanha. Então, não existe Apocalipse, não existe arrebatamento no Apocalipse. Isso é uma imposição de uma doutrina. A doutrina é enfiada, inserida dentro do texto. Então, esse é o terceiro grande erro. Então, ler ali dragão, mas está dizendo que é o diabo, que é o Satanás, e que essa é a antiga serpente, mas eu preciso compreender que o Apocalipse é um livro simbólico. Eu não vou falar do Apocalipse, tá? Só estou pegando esse texto, mas daqui a pouco eu vou lembrar de algo. Então, para a gente entender o Gênesis, principalmente os primeiros capítulos, principalmente Gênesis 3, eu preciso entender que eu estou no mesmo terreno da linguagem simbólica. Eu não sei que você já tenha conversado com alguma cobra, e eu vou ficar com medo se você já falou com ela. Quer dizer, você entendeu, eu estou falando cobra serpente, né? Cobra rastejante, né? Tem gente que até fala com cobras, mas não é isso que eu estou falando. Você já conversou com alguma serpente, ou você estava muito louco, ou você precisa ir no médico. Serpentes não falam, mas no Gênesis ela fala. O que significa? Significa que essa serpente não é uma serpente. Ela é simbolicamente chamada de serpente. Simbolicamente chamada de serpente. Então nós precisamos meditar no que significa e o que essa serpente fez para sairmos da ilusão. Antes de falar da serpente, eu vou ler em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observa que não tem nenhuma explicação do que é morrer. Ok? Por exemplo, você vê uma cerca, um trançado no muro. Aí tem uma plaquinha lá, com uma caveira. E diz, risco de morte, ou risco risco de morte. Se fosse de vida não era perigo. Risco de morte. Você sabe o que é morrer. Não precisa que ninguém te explique o que é morrer. Está ilustrado lá. Quando ele não explica para Adão o que é morrer, Adão já sabe o que é morrer. Senão ele teria que explicar ao Adão, se você comer esse fruto, você vai engasgar com o fruto, você vai ficar velho, aí eu vou te mostrar o que é ficar velho, fazer Adão ficar velho, depois fazer ele ficar novo de novo. Né? Ele não explica, Adão já sabe o que é a morte já é conhecida de Adão, como a morte é sua conhecida, por isso que ninguém precisa explicar o que é morrer. Correto? Então quando ele diz, Adão, não coma, porque você vai morrer, e ele diz, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, Adão sabe o que é morrer. E não é morte espiritual. Porque veja como é impor doutrinas aos textos bíblicos. Ele não disse assim, Adão, você vai ter uma morte espiritual. Você vai parar de se comunicar comigo. Ele não fala nada disso. Você vai morrer. Morrer. Seu corpo morrerá, você vai parar de viver. No dia em que comer, você vai morrer. Adão entende isso e, teoricamente, fica longe da árvore. Aí, no capítulo 3,
O primeiro versículo diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias. Alimárias é animal, tá? É que as traduções insistem nessa linguagem velha, né? Que todos os animais ou alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, aqui, primeira coisa que se diz, que se faz, é um elogio à serpente. Ah, mas a astúcia nem sempre é bom, mas algumas traduções dizem que ela era sábia. Era mais sábia, mais inteligente dos animais do campo. Primeira coisa a observar é se a serpente é ruim, o que ela está fazendo lá, no paraíso. Né? Porque Adão e Eva, em tese, não conheciam o bem e o mal. O que eu pensaria de você se você pegasse seu filho de 5 anos e colocasse na mão de um estuprador, de um pedófilo, de um traficante? Ah, cuida do meu filho aí. Ou pelo menos fosse a babá do seu filho. Porque Deus não está no jardim. Adão e Eva estão no jardim do lado da serpente, que teoricamente é o mal, é Satanás, é o diabo. Voltamos até naquela mensagem antiga, né, a última que nós postamos, sobre a onisciência de Deus. Cadê? Ele não sabia da serpente ou ele ficou sentado lá assistindo? Ah, agora vai pegar Adão, Adão vai cair, Adão vai pecar. Não faz sentido. Faz mais sentido compreender que a serpente não era ruim. Esse é um elogio feito à serpente. Elogio parecido com o que é feito ao número 666. Porque no livro do Apocalipse, no capítulo 13, diz que o 666 não diz que é o número do diabo. Nem diz que é o número da besta. Diz que é o número do homem. Do homem. E antes de dizer que é o número do homem, versículo 18 do Apocalipse 13, diz assim: aqui há sabedoria. Ou seja, neste número há sabedoria. Mas é o número do demônio, é o número do anticristo, né? Mas a gente... ainda vou falar bastante sobre isso. Paciência. Então, no capítulo 3, primeiro tem esse elogio à serpente. E aí, no versículo 1 ainda diz: e esta, a serpente, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Veja bem, a serpente disse, não morrerão. Deus disse, morrerão. Aí versículo 5, que a serpente diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a serpente diz primeiro, você não vai morrer. Diz, se abrirão os seus olhos. Essa abertura dos olhos é espiritual. E depois diz, vocês serão como Deus. Então essas são as 3 afirmações que a serpente faz. Contra aquela afirmação de Deus de que se eles comessem, morreriam. Aí diz que Eva se empolgou com a fruta, né? Nossa, que legal, ela é muito boa, desejável, né? Agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou o fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. No versículo 7 diz, então foram abertos os olhos de ambos. Olha o que aconteceu. A serpente disse, abrirão seus olhos. Deus disse, morrerão. Eles comeram, morreram? Não. Abriu os olhos? Abriu. Quem que mentiu, então? Né? Aí, diz que eles cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso é um pouco difícil de entender para a maioria das pessoas, porque elas não sabem o que significa a palavra conhecer ou conhecimento. Mais adiante diz que Adão vai conhecer Eva, e ela dará à luz ao primeiro filho deles, que é Caim. Esse conhecer, a tradução literal seria penetrar. Então Adão penetrará Eva. Não precisa explicar o que é penetrar, né? Acho que você sabe o que eu estou falando. Então ele penetrará Eva. Essa árvore é chamada, a palavra em hebraico, da'at, é penetrar. Então é a árvore da penetração do bem e do mal. O que a serpente ensina a Adão e Eva é uma forma, por isso que eles cobrem depois, fazem aventais ou cintas e cobrem os seus órgãos sexuais. O que a serpente ensina a Adão e Eva é um meio, uma relação sexual divina, que Deus não queria que eles conhecessem. Aí, o versículo 8 e 9 de Gênesis 3 é muito interessante, porque Deus não sabe onde Adão está.
O Deus onisciente não sabe onde foi parar Adão. Diz que Adão escondeu-se, ele e sua mulher, da presença do Senhor. E aí, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Quer dizer que se Adão não sai, Deus não vê, não acha ele. Perceba que obedecer à voz da serpente os escondeu dos olhos de Deus. Quando você lê aqui jardim do Éden, Éden quer dizer delícias. E a palavra hebraica para jardim, gan, geralmente se refere a um jardim com muros, um jardim murado. Então deixa eu te falar o que ninguém te conta. Outro dia também eu estava vendo um pastor falando sobre Adão, disse que o pecado de Adão era incompreensível, porque Adão estava cercado de beleza, de delícia. Onde que você lê isso? Leia depois o Gênesis, e onde que Adão estava de boa, coçando o saco? Não estava não, porque no capítulo 2 diz que Adão foi posto no jardim para lavrar. Adão trabalhava no jardim. O jardim não era uma casa cheia de delícias, era uma prisão para Adão e Eva. Se assim não fosse, se eles estivessem tão satisfeitos, quem está satisfeito não vai atrás de mais nada. Quem está satisfeito está completo, correto? Você comeu, bateu aquele rangão mesmo. Aí você terminou, você vai atrás de comida? Você fica até com nojo de comida, né? Você vai no rodízio. Você sai do rodízio passando mal. Você chega em casa e faz um miojo, uma lasanha. Claro que não. Você está cheio. Adão e Eva olham para essa árvore quando a serpente fala, porque eles não estão cheios. Porque eles não estão completos. Porque eles não estão satisfeitos. E essa árvore era bem a saída mesmo. Ela era a chave para escapar do jardim. Do trabalho forçado. Porque era trabalho forçado. Tá? Deixa eu só ler aqui. Porque eu não sei se você está lendo. O versículo 8 de Gênesis 2 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 15: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e guardar. Quer dizer, ele tinha que lavrar a terra e era o guardião da terra. Ele era o guarda ali do negócio. Ele estava trabalhando, ele não estava no paraíso. Paraíso é a doutrina imposta ao livro do Gênesis. Prisioneiros tentam fugir, homens livres não tentam. E o fato é que a serpente disse: abrirão seus olhos, e os olhos se abriram. Aí tem toda a maldição, né? De Deus contra Adão e Eva. Dessa parte você já conhece. Aí, interessante que o versículo 20 mostra Adão nomeando Eva, que ela não tinha nome até então. Ele diz: chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Eva quer dizer mãe da vida. Isso é muito interessante porque para fazer os animais, antes, né, no capítulo 2, o versículo 19 do capítulo 2, diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Isso é muito difícil de entender porque as pessoas têm uma visão, uma caricatura. Então parece que Adão estava lá, né, peladão, estava no jardim, aí Deus ia mandando trazer o bicho. O que é isso? Esse é gato. O que é isso? Isso é cachorro. Não é verdade, não foi exatamente isso que aconteceu. Adão participa ativamente da criação do mundo. Esse negócio de nomear, de dar nome, tem a ver com a doutrina egípcia de que aquilo que não tem nome não existe. Então na mente de Deus existia, mas para existir neste mundo, Adão tem que nomear. Esse nomear é um chamar da verdadeira natureza. É o que ele faz com Eva. Veja que Eva lhe dá o fruto, induzida pela serpente, e Adão não a amaldiçoa, Deus amaldiçoa, os dois. Mas Adão dá para ela um nome sagrado, ele a chama de mãe da vida. Se ela é a mãe da vida, segundo a doutrina católica, ela trouxe a morte. Eva é a culpada da mulher sentir dor no parto, Eva é a culpada da mulher sentir cólica, Eva é a culpada das guerras, né? Segundo Tertuliano, que foi um dos famosos pais da igreja, a mulher é a porta do pecado, é a porta do demônio. Né? Mas para Adão não foi. Para Adão ela era a mãe da vida, que lhe deu verdadeira vida.
A serpente se aproxima de Eva para fazer com que ela seja o canal dessa verdadeira vida para que ela chegue em Adão. E aí Adão chama essa verdadeira natureza da mulher à existência. O versículo 22 de Gênesis 3, agora olha só. Lembra das afirmações da serpente? Lembra? Não lembra? Vou repetir. Primeiro ele disse, vocês não morrerão. Não morreram. Deus disse, no dia que comer morrerão. Não morreram. A serpente disse, seus olhos se abrirão. Comeu, abriu os olhos. E depois a serpente também disse, serão como Deus. Agora olha aqui, Deus diz no versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora o próprio Deus diz que a serpente tem razão. Agora o homem é como Deus. Agora o homem sabe o bem e o mal, como Deus também sabe o bem e o mal. Então a serpente não mentiu em nenhuma das afirmações. Todas as afirmações da serpente eram verdadeiras. Eles não iam morrer, eles teriam os olhos abertos e eles seriam como Deus. E o próprio Deus confirma que eles são como ele. E tanto são como ele que são capazes até de se esconder de Deus. Se meteram lá nas árvores e Deus, Adão, aparece aí, Adão, brincadeira besta, Adão, aparece aí. Olha só quanto tempo Adão viveu, hein? Gênesis capítulo 5, versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. Versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. Olha só, hein? Deus disse, você vai morrer no dia que comer o fruto. Adão viveu 930 anos. Não é uma contradição da Bíblia? Ou é uma mentira de Deus? Pelo menos do Deus Jeová, né? Que aqui quando a gente lê Senhor Deus, é Jeová Deus, né? Então a serpente não mentiu, mas Deus mentiu. Disse que ele ia morrer e ele não morreu. Ele viveu. Os olhos dele se abriram. Na tradição judaica, essa serpente é uma figura chamada Lilith. O Talmud chama de Lilith. Os Midrashim chamam de Lilith. E diz que Lilith e um outro anjo, uma outra criatura chamada Samael, estiveram envolvidos aqui, nesse pecado de Adão e Eva, nessa desobediência. Segura essa informação, vem comigo, ou depois, não precisa ser agora também, se você estiver sem Bíblia, mas para o livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, a partir do verso 4. Então partiram os hebreus do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão. Fastio quer dizer que é enjoado, né? Deste pão tão vil. Esse pão que eles estão enjoados é o maná. O maná era uma bolinha doce que Deus fazia cair do céu. Era só isso que eles comiam. Dá todo dia a mesma comida para o seu filho e vê se ele vai ficar feliz. Eles estão no deserto, eles estão com calor, eles são seres humanos, né? Teoricamente é Deus que tem que ter paciência com eles, não eles com Deus. Eles estão enjoados de comer o pão e reclamam. Tinham crianças no meio dessa multidão que talvez estivessem enjoados de comer a mesma coisa, tipo comer miojo todo dia, café da manhã, almoço e janta. E o que Deus faz? Então o Senhor, Deus, mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito o povo de Israel. Quer dizer, imagina, né? Eles reclamaram, que estavam enjoados, e aí Deus matou com serpentes. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor. Lógico, né? E o medo. E contra ti. Ora, o Senhor que tire... pede, né, ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente, ou de bronze, em algumas traduções, põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Era que mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. E aqui o que você não sabe é que aqui, para salvar o povo, Moisés teve que quebrar um mandamento. Porque você já ouviu que não se deve fazer imagem de escultura, né? E todo mundo pensa
porque impõe-se aos textos bíblicos doutrinas que não se deve fazer imagem de santo, de um Deus, né? Mas o mandamento do Antigo Testamento dizia assim, em Êxodo 20, versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, o povo foi proibido de fazer qualquer coisa. Então, se você diz que segue o Antigo Testamento, você não pode ter foto. Se você tem foto no Facebook, se você tira foto, você está violando o mandamento. É imagem nenhuma, não podia fazer. A adoração da imagem vem depois, mas primeiro não pode fazer. Não é só de um Deus, não é só imaginar o que era um Deus. Qualquer animal, de qualquer pessoa, porque é o que está em cima no céu, do sol, das estrelas, das nuvens, ou do que você imagina que vive no céu, Zeus, Odin, seja lá o que for, não podia fazer. E nem de nada na terra. Cachorro, gato, cavalo, você, eu, não podia fazer. Para salvar o povo, Moisés tem que quebrar este mandamento. Aí Jesus, aí tem uma série de figuras, né, no Antigo Testamento. Tem a nuvem de fogo que acompanhava o povo durante a noite, porque ficava muito frio o deserto. A nuvem que os protegia do sol durante o dia, porque o sol era muito forte, então cobria o povo. Tem a Arca da Aliança, onde a presença do Deus de Israel estava. Cajado de Moisés, tem um monte de coisa. Quando Jesus vai pegar uma dessas figuras do Antigo Testamento para falar sobre si mesmo, ele não escolhe cajado, ele não escolhe a Arca da Aliança, ele não escolhe nuvem, ele não escolhe a pedra de onde Moisés tirou água, ele escolhe justamente esta serpente de Números 21. Vamos para o Novo Testamento, João capítulo 3. João 3. (14 e 15). E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, ou seja, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus quebrou a lei. Ok? Você acha que Jesus guardou a lei toda, né? Mas não guardou. Definição de um homem justo no Antigo Testamento, segundo o Salmo 2, é o que não se assenta na roda dos escarnecedores. Jesus sentava com prostitutas e publicanos. Era proibido fazer qualquer obra no sábado. O Antigo Testamento conta a história de um homem que foi pegar lenha no sábado e foi assassinado, apedrejado. Jesus comia no sábado, curava no sábado, andava pelos cantos no sábado. Jesus se relacionava com leprosos, que seja para curar, relacionava. A mulher do fluxo de sangue, aquela famosa que o evangélico adora contar a história dela, tocou na veste de Jesus. Segundo a lei, Jesus ficou imundo. Ele não podia ir para a casa de Jairo ressuscitar a filha dele. Ele teria que se purificar porque uma mulher com fluxo de sangue tocou nele. Ele não se purificou. Aí pior, ele chegou na casa de Jairo, a filha de Jairo estava morta, ele tocou na menina. Era proibido tocar em corpos mortos. Tornava a pessoa impura também. Jesus quebrou a lei, meu querido. Aqui, ó, o que Moisés fez lá é o que Jesus vai fazer. Ele vai quebrar a lei. E vai ser condenado por quebrar a lei. Porque a realidade é muito diferente do que você vê no History Channel. Todo documentário que você vê no History Channel, sei lá onde, mas principalmente no History, diz que Jesus era um agitador político, que o Império Romano estava cagando e andando para Jesus. Eles não estavam nem. Jesus não era ninguém para eles. Quem, segundo a Bíblia, e é a única informação que nós temos, porque nós não temos outros relatos da vida de Jesus. Então essa suposição de documentários, ela é esdrúxula, ridícula. Segundo o Novo Testamento, os evangelhos, quem arquitetou a morte de Jesus, quem o chamava de pecador, ou seja, que desobedece à lei, foram os fariseus, a elite religiosa judaica. Eles planejaram, eles pagaram Judas, eles planejaram a prisão dele, e como eles haviam sido proibidos, porque eles adoravam apedrejar pessoas, eles haviam sido proibidos pelo Império Romano de exercer pena capital, eles levam Jesus para o julgamento nas mãos de Pilatos. E segundo o Novo Testamento, Pilatos se esquiva desse julgamento. De novo, eu não estou discutindo a historicidade, eu estou discutindo o que está, pura e simplesmente o texto. Não quero saber o quanto disso é fato histórico ou não é. Agora, o que está escrito na Bíblia é isso.
foram os líderes religiosos, a elite religiosa judaica, que olhava para Jesus, sim, como alguém que desobedecia a lei, como um pecador, como um falso profeta. Eles arquitetaram a morte dele. O Império Romano não estava nem aí para Jesus. Tanto que não aparece confronto entre eles. O que aparece nos evangelhos é um centurião romano procurando Jesus para ser ajudado por ele. Então, essa é a realidade do texto. Então Jesus diz, o Filho do Homem será levantado, quer dizer, os mandamentos serão quebrados. E aí o versículo 15, para que todo aquele que nele crê, olha para ele, para obedecê-lo, não pereça, como morriam as pessoas picadas pela serpente, mas tenha a vida eterna. Você observou que eu li lá, serpentes ardentes. Diz que o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes. Aí você pensou que eram cobras. Eu disse que em Gênesis a serpente é uma figura, né? Que é um símbolo, não é uma cobra. Agora, o que são serpentes ardentes? Você sabe como que essa serpente de fogo, serpente ardente quer dizer de fogo, não uma serpente, uma pimenta. É uma serpente de fogo, uma serpente que arde. E é uma serpente ardente também que é pendurada no madeiro ali para que todo mundo olhe para ela. Eu vou ler a palavra que você não vai encontrar na Bíblia porque os tradutores espertamente a esconderam. Isaías capítulo 6. Isaías tem uma visão com o Senhor. Ele entra no templo e vê o Senhor Deus lá sentado num trono. E aí ele vê criaturas ao redor do Senhor. E no versículo 2 de Isaías capítulo 6, ele diz assim: os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Esses serafins vão aparecer glorificando o Senhor. São anjos, criaturas celestes, espirituais, ou como você quiser, que ficam ao redor dele. Essa palavra serafim é serpente ardente. Serpente que arde. Então o que ele enviou contra o povo? O que ele fez ir contra eles? Os serafins. Os seres ardentes. As serpentes que ardem, os seres de fogo. Eles adoeceram o povo. Para curá-los era necessário que outra serpente que arde fosse erguida no madeiro. Eu disse numa das nossas mensagens que Jesus era um anjo que foi ungido com óleo de alegria mais do que os companheiros. Ou seja, um anjo que foi elevado acima dos anjos. Acima de que anjos? É aquilo que está escrito lá, a gente já está falando na nossa primeira mensagem, em Colossenses, que Jesus despojou os principados e potestades. Paulo fala na carta dele aos Gálatas que a lei foi dada pelo ministério dos anjos. Eram essas serpentes ardentes, que agora entram no meio do povo e os atingem. Então a serpente lá do Gênesis realmente é um ser angelical. Segundo o Talmud, mas aí é a interpretação judaica, é uma interpretação que demoniza. O que os judeus fizeram é a mesma coisa que a Igreja Católica fez e que a Igreja Evangélica fez. O que a Igreja fez? Quando ela ia evangelizando, o que ela fazia? Quando ela encontrava com os deuses dos povos, ela dizia que eles eram demônios. Quando o culto a esse Deus era muito persistente, eles transformavam esse Deus num santo. Fizeram isso com Brígide. A Brígide celta foi transformada em Santa Brígida, porque o povo cultuava intensamente. Agora Odin foi comparado ao diabo, porque Odin era muito sexual, estava ligado a adivinhações, não dá para virar santo. Pan. Tudo que você vê de descrições do diabo, elas são descrições de Pan. Diz que o diabo tem pé de bode, que ele tem aquela barbicha, né? Tem até desenhos assim, se você digitar isso na internet, você vai ver, com asas. É a imagem do deus Pan. Pan não podia ser cristianizado, então ele foi demonizado. Né? Ele foi atribuído ao maior demônio, ao maior mal. Então o que os judeus religiosos, a religião judaica fazia, era isso, ela ia demonizando as coisas. Até Jesus foi demonizado no Talmud. Então eles foram demonizando e chamando de criaturas das trevas, seres da mais alta espiritualidade. Então você pensa que Lilith é um demônio, que é uma força do mal, né? E morre de medo, ou sei lá, de repente até gosta, né? Tem gente que gosta. Lilith não é um demônio. Samael não é um demônio. Samael é uma figura de Cristo.
E Lilith é uma figura do Espírito Santo, ou da sabedoria de Deus. Lilith e Samael são nomes dados com a intenção de xingar, ou de demonizar, de marcar como demoníaco, esses mesmos seres sagrados que aparecem aqui em Apocalipse capítulo 22, versículos 16 e 17. Vou ler os dois porque é importante que eu leia. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quando Jesus diz que é a estrela da manhã, ele está falando que ele é Lúcifer. Lúcifer significa estrela do amanhecer, estrela da manhã. Então Lúcifer não é o anjo que quis ser como Deus e que caiu e que foi para o inferno. Na verdade, esse nome nem existe na Bíblia. Ele é um nome latino, do latim, né? Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, Isaías capítulo 14 fala da estrela da manhã, e aí colocou-se o nome Lúcifer lá. A estrela do amanhecer. Jesus disse que é ele. Você que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, sinto muito, é o que eu estou lendo. É engraçado quando a gente conversa com evangélicos ou pessoas da Bíblia, às vezes a gente está falando dos textos, né, eu ou outras pessoas que vão no templo, aí às vezes a pessoa fala assim, não, deixa eu ver essa Bíblia, isso é Bíblia mesmo? Essa é a Bíblia, que Bíblia de vocês? É sua Bíblia, é a Bíblia que todo mundo lê. Eu estou lendo aqui a Bíblia, eu estou inclusive com uma Bíblia tradicionalíssima na mão, que é a Bíblia da Assembleia de Deus, a Bíblia pentecostal. Tem cheio de estudos inúteis aqui. Bíblia de estudo pentecostal. Está muito detonada, não vou mostrar a capa não, mas não, aqui, ó, Bíblia de estudo pentecostal. Tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, edição de 1995. Estou lendo a Bíblia evangélica. Estou lendo a Bíblia. Estou com Bíblia aqui, ó, Bíblia de Jerusalém. Vai estar a mesma coisa aqui, a Estrela da Manhã. Estou com a Bíblia de Estudo de Genebra, que é uma Bíblia calvinista, presbiteriana, né? Então eu estou com Bíblias aqui. Eu não estou inventando, não estou lendo nenhum livro apócrifo. Jesus disse, eu sou Lúcifer. Eu sou a estrela da manhã. Então quando você fala que o demônio, que Satanás é Lúcifer, eu acho que você está confuso. E não vem com a história que você conhece a palavra de Deus. Você não conhece. Você conhece a palavra dos homens, você conhece as doutrinas dos pastores, do Papa, mas a palavra de Deus você não conhece. Aquele Samael do Talmud, dos Midrash, dos judeus, é Jesus. Ele estava lá com Adão e Eva. E ele não estava sozinho, porque o texto 17 diz, e o Espírito, esse Espírito é Jesus. Paulo diz que Jesus é Espírito que vivifica. O Espírito e a esposa dizem vem. Essa esposa não é a igreja. Tanto que eles estão chamando pessoas para vir. Esse Espírito e a esposa que dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede e quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser. Se você não quiser beber da água da vida, você não bebe, você não é obrigado. Você pode continuar bebendo a água turva, da lei, dos mandamentos, do Deus de Israel, você pode continuar. Mas Jesus e sua esposa, o Espírito e a esposa, chamam para beber. As duas serpentes, já viu aquele personagem mitológico, Deus mitológico, Hermes? Ele impunha um caduceu. No caduceu de Hermes tem duas serpentes enroladas. Aquelas serpentes enroladas representam os dois salvadores. O Cristo e a esposa dele. Samael e Lilith. Krishna e Radha. Rama e Sati. Vishnu e Lakshmi. Izanagi e Izanami. O masculino sagrado, o Deus e a deusa, que vem salvar os homens e que estão também lá no livro do Gênesis, no capítulo 1. No capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 26, quer dizer, esses dois salvadores, eles são Jesus e o Espírito Santo. Jesus e a sabedoria de Deus. Você não sabe, mas o capítulo 1 do Gênesis, toda vez que você lê Deus, está escrito Elohim. Elohim, em hebraico, significa deuses. Já começa daí, e o próprio texto vai mostrar isso, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, ou seja, e disse deuses, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quer dizer, são postos como deuses da terra. Não enfiados num jardim para lavrar a terra e guardar a porta, para não entrar ninguém. No capítulo 2 aparece o homem escravo, que a serpente, ou as serpentes, libertarão. No capítulo 1 aparece a verdadeira imagem de Deus. Os deuses, e eu vou mostrar que esses deuses são macho e fêmea. Eu já vi muita gente dizer que esses deuses aqui, que esse Deus que fala façamos, porque aí dá pra ver que é mais de um, que é Jesus e o Espírito Santo, ou que é Jesus e o Pai. Aí como, olha só, versículo 27, e criou Deus, os deuses, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus, dos deuses, o criou. Macho e fêmea os criou. Quem é o travecão da história? É o Pai ou Jesus? Quem é a mulher na história? Porque quando reproduz a imagem, aparece homem e mulher. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Eles são criados para dominar sobre tudo. Eles são feitos à imagem de Deus. Agora, você faz a imagem de Deus? Você faz a imagem de Deus como? Como que você faz seu filho? Você tem filho ou não tem filho? Mas tudo bem, você vai fazer seu filho. Aí você olha para o filho, né, a criança, ele tem um pedacinho do pai e um pedacinho da mãe. Mistura. Como foi que fez? Ato sexual. Pelo sexo. Esse Deus macho e Deus fêmea geram o homem como seu filho. Geram a humanidade como seus filhos. E é esse mistério que a serpente ensina para Adão e Eva. Ensina o caminho divino. Pode parecer estranho para as pessoas ouvirem isso, porque o sexo ou é proibido, porque é sujo, ou é largado porque é sujo. Então tem as religiões proibindo o sexo, como se ele fosse uma coisa imunda, e tem as pessoas não religiosas praticando o sexo como se fosse uma coisa imunda também. Né? Praticamente fazem de papel higiênico as pessoas. Não tem nenhuma reverência, não tem nenhum respeito pelo corpo um do outro, não tem nada. Eu tô com vontade e acabou. Dois extremos que não são o caminho ensinado pela serpente a Adão e Eva, que os tiraram da prisão de Deus, eles não podiam mais ficar lá dentro do jardim. Aqui, na Genebra, que é uma Bíblia super tradicional, assim, é uma Bíblia calvinista, presbiteriana. Aqui o texto ainda é um pouquinho mais explícito, porque em Gênesis 2, 27 diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27, perdão. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus é homem e mulher. Porque são deuses, é Elohim. Esses deuses apareceram lá em Gênesis 3, na serpente, simbolicamente a serpente, para livrar Adão e Eva, para marcá-los com a imagem de Deus que eles tinham, mas não sabiam. É essa a missão de Jesus e do Espírito Santo no fim dos tempos. E eu vou te falar uma coisa, esse fim dos tempos está acontecendo agora. Você nasceu, você está vivo nesse tempo, você está me ouvindo, porque o momento da libertação e da salvação chegou. Você está sendo chamado para sair fora do serviço, da escravidão de um Deus que não é Deus, que não quer que você tenha o conhecimento do que teu corpo é capaz de fazer, que não quer, ou ele quer te prender no cercado da igreja, ou ele quer te prender no cercado fora da igreja, para que você nunca descubra que o segredo da imortalidade, da vida eterna, que a obra de Deus está dentro do teu corpo, que você nasceu imagem de Deus, imagem dos deuses, não quer que você saiba, não quer que você me ouça, quer que você me rotule de falso profeta, como ele rotulou Lúcifer de anjo caído, como ele rotulou Lilith de demônio, como ele rotulou Samael de anjo negro. Ele espera que você me rotule como ele rotulou a árvore, tocar na árvore é morrer, e era mentira. Era mentira. Eu espero muito que você seja livre. Eu espero muito te conhecer. Espero muito te encontrar. Espero que a gente possa estar um dia no templo conversando mais. Espero que um dia a gente sente em algum lugar para bater um papo, como amigos e irmãos que somos. Então eu estou te aguardando.
aprende, esta serpente, chamada diabo e Satanás lá no Apocalipse, ela é diabo, quer dizer, o tentador, e Satanás, quer dizer, o adversário de quem? Satanás não é o nome do demônio. Diabo não é o nome do demônio. É lembrar aquilo que eu sempre, minha referência é sempre Raul, hein? Já citei Raul uma vez, vou citar de novo. O Rock do Diabo. Existem 2 diabos, só que um parou na pista. Um deles é o do toque, quer dizer, aquele que te chama atenção, que falou, presta atenção, presta atenção. Outro é aquele do exorcista, o diabo fabricado pela igreja, que possui e que precisa vir o herói sacerdote lá para expulsar o diabo do teu corpo. E é verdade, existem 2 diabos. Existem 2 diabos. Um é diabo do outro. Um é Satanás do outro. O Deus entronizado nas igrejas é o Deus que manda matar. Homens, mulheres, crianças. É o Deus que blasfema de todos os outros deuses. É o Deus que tinha horror a sangue menstrual e esperma do homem. E outro, esse é o diabo, esse aí que eu falei. É diabo, é demônio, fingindo ser Deus. Outro é o Deus manifestado em Jesus e na sua esposa, que nos chama para a liberdade, que nos chama para descobrir que somos deuses. O que a serpente disse a Adão e Eva, coma do fruto será como Deus, é o que Paulo diz que acontece quando nós olhamos na face de Jesus, lá em 2 Coríntios capítulo 3. Somos transformados na mesma imagem. No livro de Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo também diz que o plano de Deus é que nós alcancemos a plena estatura de Cristo, do Filho de Deus, ou seja, que sejamos como Ele é. Em Romanos capítulo 8, Paulo diz a mesma coisa, que Deus nos predestinou a sermos conformados, ou seja, ajustados à imagem de seu Filho, que é Jesus. Então você, evangélico, que acha que Jesus é Deus, você só pode ser cristão de verdade, você só pode estar honrando a Deus de verdade, se você aceitar ser transformado na imagem de Deus. Quando você disser que é um pecador perdoado, que você não é nada, que você é pó, você não está na nova aliança, você está na antiga. Porque quem disse para Adão, tu és pó e voltará ao pó, não foi o pai. O pai disse, farei homem, o pai e a mãe. Vamos fazer a humanidade à nossa imagem. O Deus do Antigo Testamento diz, você é pó e vai retornar para o pó. Escolha com que Deus você quer ficar. Quem preparou um destino melhor para você? O pai e a mãe que te predestinaram a ser divino? Ou o Deus que aprisionou Adão e Eva no Éden para trabalhar para ele e depois decretou que eles seriam reduzidos a pó? Pense em qual destino é melhor. Que destino você escolhe? Eu já escolhi o meu. Espero que você escolha um destino divino, bonito, que você faça a escolha sagrada, certa, santa, e aí nós caminharemos juntos para sermos a imagem de Deus. Não esquece de curtir, viu? Não esquece de curtir o vídeo e não esquece de se inscrever no canal, porque isso é apenas o começo. Eu tenho muita coisa para te contar. Namastê e até a próxima.